Olá, bom dia, tudo bem? Bom, meu nome é Luciano Lacerda, eu vou falar um pouco sobre práticas baseadas em evidências para a educação de pessoas com autismo na inclusão escolar. E eu estou falando aqui a partir do movimento da campanha Capricha na Inclusão. Eu queria transmitir aqui uma mensagem da Associação Brasileira de Autismo. A Maria do Carmo deveria compor a mesa mais cedo, mas ela não pôde estar presente, o filho teve um problema. E a Marisa Fúria entrou em contato comigo, nós conversamos um pouco, e ela propôs que a gente pudesse estender esse fórum, fazer um processo permanente de discussão, e que a gente pudesse também chamar essas associações para compor essa discussão. Porque o Brasil ele tem uma enormidade, uma quantidade muito grande de associações do Brasil inteiro, e elas são dispersas, elas não estão concentradas numa única organização. A ABRA é que aqui congrega a maior parte de associações, mas tem muitas outras, e a gente seria muito beneficiado com um processo mais amplo com essa discussão. Bom, vamos lá. Eu queria trazer aqui primeiro para vocês, eu pedi para algumas pessoas falarem um pouco de suas experiências na inclusão, então eu queria trazer para vocês aqui algumas coisas que pessoas compartilharam comigo. Por exemplo, a Giovana Watanabe, ela é de São Paulo, ela teve uma experiência ruim, que teve alguns problemas na inclusão, e aí ela conseguiu fazer o desenvolvimento das habilidades pré-requisito numa escola especializada. Ela está falando aqui da Lume também de São Paulo, da Zona Oeste de São Paulo. Então, essa ideia de desenvolvimento de habilidades pré-requisito para a inclusão é uma coisa que a gente precisa discutir muito, porque a inclusão foi feita no Brasil como um processo burocrático, legal, sem considerar as pessoas com autismo, suas necessidades, ou seja, a estrutura, não só arquitetônica, mas principalmente pedagógica das escolas. Pode passar. Aqui nós temos a mesma coisa, né? Uma moça que passou por 3 escolas com filho moderado, a Marico Prestes. E eu quero acentuar aí uma coisa importante, né? Nós estamos falando de uma criança que foi submetida várias vezes a experiências de fracasso. Porque nós não fomos capazes de nos antecipar às suas necessidades, a utilizar procedimentos que a gente sabe que funcionam para poder discutir isso. A Cíntia está falando aqui de um filho moderado na rede regular e ela está falando de uma coisa, todas as dificuldades que ela teve no processo de inclusão, por conta de uma coisa que é muito sintomática para a gente discutir a inclusão, que é a ideia de que o amor é suficiente para a inclusão acontecer. Então, se eu tenho amor, então está resolvido o problema, a inclusão está feita. Ótimo, que maravilha. Então, a inclusão era toda construída em torno desta ideia. Eu participei recentemente de algumas bancas de mestrado, e todas elas eram bancas de ouvir professores, né? E todas elas, os professores dizendo a mesma coisa. Todo ano eles vêm aqui, falam para a gente tem amor. A gente morre de amor, mas não está funcionando. E aí? A gente precisa de um apoio a mais. E aí eles revelam essa angústia decorrente disso. Aqui é a mesma coisa, né? A mãe falando, ela dizendo assim, qual é a proposta para vocês para trabalhar? Ela revelando um diálogo. Mãe, ele é uma graça. Ok, mas e a proposta? Ele é lindo, pode ficar tranquila, vai ficar super bem. Então, essa ideia da intuição, do amor, da atitude como aquela que resolve o problema da inclusão. Isso não é uma coisa que eu estou falando aqui, que ela é uma coisa que se fala em corredores, assim. É uma coisa que está na literatura. Grandes universidades escrevendo isso. Em trabalhos que não tem dado empírico nenhum. É só uma pessoa dizendo o que ela acha que a inclusão deve ser. Mas isso, a título de ser um trabalho, é como se fosse um trabalho científico, né? Deixa eu passar. A Rovena está falando um pouco da experiência dela na educação especial. E aí ela está dizendo uma coisa que eu acho que é muito importante, que a gente precisa trazer, que é assim, mesmo... Quando a gente está falando isso, eu não estou dizendo para assim, tira da escola regular, então põe na escola especial, todo mundo. Não é essa a ideia. Inclusive porque as próprias escolas especiais também, até porque foram colocadas num limbo, como se fosse quase uma coisa clandestina, e ficaram, portanto, também sem orientação e sem fiscalização, também não estão, na sua maioria, preparadas com práticas que a gente tem clareza, a gente tem certeza de que realmente funcionam.
Aí, eu gostei de uma coisa que o Adolfo escreveu aqui, que é o seguinte. Ele está falando de um filho com autismo leve. Porque, em geral, a gente vai dizer assim, ok, inclusão, tudo bem. Mas e o moderado e severo? Não, gente. O leve também está tendo dificuldade. Quando a gente fala leve, essa palavra não é uma boa palavra. Porque, na verdade, há presença de dificuldades imensas também. Né? E essa criança que, por exemplo, tem, digamos assim, algumas habilidades a mais, mas ela também percebe muitas vezes que ela está sendo rejeitada, que aquele ambiente não é adequado para ele, e aí gerando outros problemas emocionais ali que decorrem dessa compreensão do fenômeno. Então nós não estamos falando só de autismo severo e moderado, nós estamos falando de todas as pessoas com transtorno do espectro autista. E claro, o Carlinhos Uara chamou a atenção que eu quis trazer essa fala dele, porque ela está dizendo assim, não estou querendo dizer que toda vez é fracasso. Ele, por exemplo, tem uma experiência de sucesso. Então, existem exceções, mas, de um modo geral, a gente tem vivido uma situação ruim. Pode passar. Bom, a Tereza fez para mim uma compilação, ela mandou depoimento de um monte de mães, e ela fez um levantamento do que ela ouve. O que essas mães ouvem, né? E aí tem a descrição de cada experiência de cada mãe. Quando elas vão à escola. Não sei se a nossa escola vai ser a melhor para os seus filhos, para o seu filho. Isso os pais de crianças com autismo ouvem direto em várias escolas. Eu sei que de outras deficiências também, mas o meu lugar aqui é o de pai de criança com autismo. Porque acho que tem uma coisa importante. Falaram que eu sou um especialista, sou pesquisador, mas uma coisa importante, eu sou pai de uma criança com autismo. Né? Então a minha militância, inclusive quanto pesquisador, decorre dessa condição. Segundo, até nenhuma escola particular paga, e não aceitamos de fora. Ou seja, a escola inviabiliza a presença da criança, e eu até aí, nesse caso, acompanhante terapêutico, né, inviabiliza, porque diz que não paga, também não aceita de fora, com o objetivo de não tê-lo naquele espaço. Acabou a cota de deficientes para esse ano na escola. Isso aí é direto. Né? Quer dizer, não sei nem como é que o pessoal tem tanta criatividade assim, inclusive. Solicitam laudos, relatórios, aí quando eles pedem o laudo, relatório, quando vem o laudo, ih, caramba, isso aqui a gente não consegue fazer. Então, infelizmente, não vai dar para a gente. Não espere que a escola vá alfabetizar seu filho, cabe aos terapeutas. Acho que é uma outra discussão muito importante que tem a ver com essa literatura. Eles falam assim, escola não é lugar de terapia. Mas o que é terapia e o que é escola? Escola é lugar de ensinar. Ensinar o quê? Ensinar só ler e escrever? E se meu filho tiver um pré-requisito faltando, que é fundamental para ele aprender a ler e escrever? Então a escola não vai ensinar isso para ele? Então a escola é lugar de ensinar, mas ensinar não quer dizer só conteúdo acadêmico. Ensinar é um processo muito mais amplo do que conteúdos acadêmicos. Espera aí, a outra também que inventaram agora. Preenche o formulário e aguarda o retorno. E aí nunca vem o retorno. Pede para preencher, porque aí eles pesquisam antes se a criança tem deficiência ou não. Isso tem acontecido em escolas particulares. Bom, diante de tudo isso, um conjunto de movimentos do Brasil inteiro se unificou. Nós tivemos dia 8 de abril no MEC, dialogando com o diretor, o secretário de modalidades especializadas, com a diretora de políticas de educação especial. E nós fizemos um pedido com duas coisas. Primeiro, o MEC como farol, né? Que o MEC publique uma orientação para que se privilegie práticas com evidência. Se eu tenho um desafio a enfrentar, e eu tenho uma prática que eu sei que funciona, porque funcionou em um monte de teste, quando a gente chama de evidência, é porque o negócio já funcionou em uma quantidade infindável de vezes. E uma coisa que eu não sei se funciona, porque nunca foi testado, ou se foi testado e não funcionou, a ideia é que o MEC oriente, privilegie o que funcionou. Parece óbvio, mas não é. Né? Na prática, não é. Segundo, o MEC, portanto, também como fonte, né, que ele faça uma publicação traduzida de uma lista dessas práticas com evidência. Nos Estados Unidos, há uma lei chamada Nenhuma Criança Deixada para Trás, no começo dos anos 2000, que obriga dinheiro público só com prática com evidência. Eu não gasto dinheiro público porque eu sei que não funciona. Né? Então, como isso é vinculante lá, tem muitos desses estudos que publicam essas listas. Né? Os estudos de maior nível de evidência, que são chamadas meta-análises, ou revisões sistemáticas. Então, a nossa proposta é, MEC, oriente para que se priorize práticas com evidência e pegue uma dessas listas, traduza para a língua portuguesa e publique, para que você seja uma fonte para as prefeituras. Porque as prefeituras do Estado também estão perdidas. Está todo mundo perdido, na verdade. Deixa eu passar. E eu vou dar 2 exemplos aqui de práticas que têm evidência. Ano passado saiu a revisão da Política Nacional, um documento para revisão. E neste documento,
tinha lá números de evasão escolar. Os números de evasão no Brasil são muito altos. Mas os números de educação de população público-alvo da educação especial é muito mais alto. E por que isso acontece? Né? É claro que os números não estão lá discriminados, mas, na minha experiência, né, o que eu ouço é a questão das crises. Como é que funciona? Funciona assim, eu estou na sala de aula, eu sou professor da escola regular também, então eu estou vivendo o processo de inclusão. Eu estou na sala de aula, aí o menino começa a ter uma crise. Aí eu falo, ô, mediador, dá uma voltinha com ele, dá uma caminhadinha, 10 minutinhos, só, ó. Toma água, um ar, daqui a pouco você volta. Aí, ele que fez isso a primeira vez essa semana que vem faz de novo 2 vezes. Depois 3. Daqui a 15 dias, a diretora chama a mãe e fala, mãe, ele não consegue ficar esse tempo todo. Vamos fazer um horário adaptado? Vamos fazer aqui, ó, 3 horas? Bom, e aí aumenta as crises. Porque agora ele está conseguindo, além de ganhar a saída da sala, está ganhando também e ir embora para casa. Depois de um mês, fala, mãe, 3 horas ele também não consegue. Cada um é individual, né, mãe? Acho que 1h30. Vamos tentar, mãe? Depois de um mês, fala, mãe, a gente não sabe o que fazer. E esse menino sai da escola. E existem práticas com evidência para isso. Né? Qual é a ideia? É a gente antecipar a crise. Antecipação da crise por meio de estratégias técnicas bem conhecidas, ensinando comportamentos comunicacionais que substituam. Sair da sala é um problema? Se você encheu a paciência? Não, todo aluno pede. O senhor posso tomar água? O senhor posso ir ao banheiro? Tranquilo. O problema é a forma. A crise é uma forma inadequada, prejudicial ao próprio indivíduo. Né? E aí, essas estratégias se antecipam a isso. Por exemplo, digamos que a gente vai lá, meça, né? É um processo bem técnico. Meça, isso acontece a cada 20 minutos. Então, com 10 minutos, a gente vai lá, ensina o sujeito a emitir um comportamento, né? Entregar, por exemplo, uma ficha, e aí ele pode sair da sala com aquela ficha, não mediante a crise. E aí ele sai. E aí ele fica, durante um certo tempo, ele volta, depois de 10 minutos eu faço a mesma coisa, e aí eu me antecipo a crise e ela não acontece. E aí, quando eu estabeleço um critério de aprendizagem, em vez de com 10 minutos, eu aumento para 12, depois mais para 14, até eu chegar no momento que fique sustentável. Bom, peraí, vou só voltar um pouquinho. E aí esse é só um exemplo assim, bobo que eu estou dando. Aqueles são os procedimentos com evidência para isso. DRA, DRI, DRO, DRL, NCR e FCT. São procedimentos muito bem conhecidos, com centenas de pesquisas. Pode passar. Um outro exemplo, comunicação alternativa. Esse ano, a ONU escolheu a comunicação alternativa como o tema do dia 2 de abril, o dia da conscientização do autismo. E é um elemento muito importante, porque tem pessoas com autismo que não falam, que entram na escola e vão até o ensino médio, gente, sem conseguir se comunicar. Isso é um absurdo, isso é um desrespeito aos direitos humanos flagrante a essas pessoas. Nós temos, com dinheiro público brasileiro, por exemplo, uma tese de doutorado da Universidade Federal do Piauí, da professora Aida Brito, que cria um protocolo para ensinar professores de sala de recurso a ensinar a comunicação alternativa para as crianças. É público, dinheiro público foi gasto lá. Então a gente pode fazer isso, dar esta formação. Em vez de a gente chegar para a professora de sala de recursos todo ano e dar a mesma formação atitudinal para ela ter amor, ensina ela a ensinar a criança com autismo a se comunicar por meio de comunicação alternativa. Né? Não estou dizendo que não tem que ter amor, eu estou dizendo que amor é pré-requisito. Agora a gente precisa de técnica. Só o amor não resolve o problema. Certo? Pode passar. Então são só alguns exemplos. Então a ideia é atuar na educação, economiza dinheiro público e a vida das pessoas com autismo. Tem uma economia da vida das pessoas. Por quê? Porque a plasticidade cerebral não vai voltar. Então a gente precisa atuar quanto antes. Né? Nós não estamos falando de novos gastos, estamos falando de reorientar aquilo que já é gasto. Isso é importante, porque quando a gente fala de política pública, temos que falar de orçamento. Né? E nós não estamos falando em outros profissionais. O professor de sala de recurso, que é uma coisa que já foi implementada no Brasil, pelas políticas de inclusão, que é a coluna dorsal deste processo. Pode passar. Bom, dito isto, eu coloquei ali o meu e-mail, lucianolacerda@gmail.com, talvez não dê para enxergar. Né? Não há inclusão verdadeira sem saber especializado. Esse é o nosso lema, né, principal. E ali eu tenho a campanha Capricha na Inclusão, tem a coordenação da Elise Matos, que está aqui presente, tem ali o e-mail dela, elise@ecoproject.com.br. E, por último, eu gostaria de... Agora que eu vi a professora Patrícia, que foi quem nos recebeu no MEC, muito obrigado, professora. Eu queria encerrar
pedindo, né, o Ministério dos Direitos Humanos, da Família, da Mulher, dos Direitos Humanos, para entrar conosco nessa campanha do Capricho na Inclusão, todos que estiverem assistindo, que estão aqui presentes, entrar conosco nessa campanha para a gente conseguir estabelecer uma política que a gente tenha certeza que funciona, porque tem um fundamento científico, porque tem um fundamento em pesquisa, porque tem uma solidez e se amparando na experiência internacional mais bem-sucedida. Tá bom? Muito obrigado. Bom dia a todos. Claro. Bom dia a todos. Obrigada. Meu nome é Aressa, eu sou advogada, mãe do Pedro Henrique, um menino de 11 anos, uma pessoa autista. E temos um movimento no extremo sul da Bahia, que chama Família Autismo, e acompanhamos na militância, né, inúmeros casos, inúmeras situações de pessoas autistas. Primeiro, eu queria cumprimentar a exposição dos três, foi belíssima. Doutor, a sua exposição muito me tocou, até porque compactua totalmente com o meu pensamento em relação à educação. É uma harmonização assim, de ideias muito grandes. E eu gostaria só de apontar que nos países de primeiro mundo, e o senhor tem muito mais conhecimento disso do que eu, provavelmente, a educação inclusiva é uma educação trazida desde a base. Então, é muito difícil a gente falar em um professor, e concordo também com o senhor em relação à retirada da palavra amor. Eu amo o Pedro, a nossa família ama o Pedro participa de um processo inclusivo. Se você conhecer o Pedro, doutor, e o senhor quiser amar o Pedro, eu vou ficar muito feliz. Mas realmente é uma relação estreita, é uma relação em outra gama de sentimentos. O professor, ele precisa de empatia e conhecimento. E aí, quando nós verificamos que a empatia, quando ela não nasce por si só, ela precisa abrolhar de conhecimentos técnicos, e você senta para conversar com o professor, e a gente percebe que esse professor não sabe nem de onde nasceu a necessidade desse processo de inclusão, porque a gente já faz esse trabalho indo em algumas escolas, e a gente percebe que existe uma falha desde a base. Você senta e fala, professor, o senhor sabe o porquê que precisa dessa inclusão? Não só porque a lei está deliberando isso, mas por questões mais aprofundadas. E a gente percebe o professor falando, não, eu não sei. Mas a gente vê sede. Eles têm a sede, sim, eles estão abertos. Por mais que a gente entenda a dificuldade, eles estão com medo. Porque da forma como foi posto para esse professor, que está na ponta e, portanto, fora dessa bolha que nós, às vezes, vivenciamos, sem saber o que vocês passam lá naquela pontinha, com aquele aluno que vem da periferia, com a situação psicossocial afetadíssima, além do autismo, além de outro tipo de deficiência, e ele tem que lidar com aquele conflito, porque a realidade é que a grande maioria das salas não tem um auxiliar acompanhando, quando for necessário, porque nós sabemos que não é regra, né? É quando for necessário. E aí esse professor, ele está apavorado, a palavra é essa. A sensação que eu tenho é, ele está apavorado, ele está falando, por favor, me ajudem, como é que eu instrumentalizo, então, esse direito que foi posto? E não há essa instrumentalização. Então, há necessidade, sim, de levar a capacitação, de levar a reflexão, porque um fórum como esse, o senhor até falou do respeito ao dinheiro público, ao erário público, um fórum como esse, ele tem que nascer para que a gente reflita sobre questões que têm que ser colocadas em prática, e em prática de forma imediata, porque senão realmente nós continuaríamos a gastar o dinheiro público sem efetivar essas políticas existentes. Muito obrigada. Alô, que funciona. Eu quero fazer uns comentários sobre isso que você falou. A gente está falando de países de primeiro mundo, que têm um desenvolvimento como Finlândia, Estados Unidos. Então, nesses países, o autismo, a intervenção prioritária para o autismo é na educação, não é na saúde. E isso é muito importante. Quer dizer, a saúde ela tem um papel no desenvolvimento global do indivíduo. Nós não estamos falando só de aprender ou não aprender um certo conteúdo escolar. Então, isso o nosso enfrentamento aqui, que é um enfrentamento muito mais
aos prejuízos do autismo na saúde é um enfrentamento que se baseia no modelo médico, um modelo que não tem as melhores evidências. A melhor evidência é enfrentar isso na educação, mas através do ensino com a formação técnica desses profissionais. E uma outra coisa, quero chamar a atenção porque ele falou que é muito importante aqui, e também uma coisa que a Marisa tinha me falado, né? Tem uma modificação da LDB de março de 2018, do deputado Eduardo Barbosa, que diz o seguinte: tem direito esse sujeito à educação ao longo da vida. Porque o que acontece hoje? Você chega numa certa idade, você despeja ele da escola, ele não tem mais nenhum lugar para fazer nada, porque os centros de referência não são uma realidade ainda. Né? E aí a gente perde, às vezes, a única oportunidade de estimulação. Então você tem assim, usual isso, um desenvolvimento, às vezes consegue se desenvolver na escola, às vezes não consegue, mas digamos que seja uma história de sucesso, como o Carlinhos mostrou. Aí ele desenvolve, aí ele é despejado da escola, aí você tem uma regressão total. Então você já existe um aporte, uma lei, né, que garante esse direito, e a gente precisa mobilizar essa lei na luta para que ela seja efetivada, porque, de fato, ainda a verba é cortada quando chega a uma certa idade. Então, a gente precisa usar o conhecimento da lei para mobilizá-la para que ela se efetive e transforme a vida dessas pessoas, crianças e adultos. Doutor Lucelmo, a gente tem aqui uma pergunta para você mesmo. Você já teve acesso a depoimento de autistas e familiares que não se adaptaram à prática do ABA? Como você avalia autistas que se sentem traumatizados com estas práticas? Tá bom. Então, o que acontece é o seguinte: entre essas práticas com evidência, a maior parte delas são derivadas de uma ciência chamada análise do comportamento aplicada. Então, existem relatos de pessoas que não se adaptam ou que acham que não gostam da prática. Então, isso aí é já uma outra questão que acho que a gente precisava enfrentar, que é a falta de regulamentação no Brasil. Porque o que a gente vê é um monte de gente fazendo um monte de besteira e chamando isso de ABA. E isso é um grande problema. Né? Então, a análise do comportamento ela é uma prática individualizada. Ou seja, ela não é um método que eu aplico em alguém. Eu conheço o sujeito e, a partir da maneira que ele aprende, é que eu organizo a minha intervenção. Então, isso exige um conhecimento teórico, exige um conhecimento prático, uma experiência muito grande. Então, como não tem regulamentação, nós estamos na mesma situação do coaching aqui. Quem é que pode dizer que é coach? Qualquer um. Então, o analista do comportamento está na mesma condição. Então, as famílias estão, mais uma vez, submetidas à apreciação e digamos assim, inclusive contratar serviços de pessoas que não estão qualificadas. E isso vale para vários campos, né? Isso vale para, por exemplo, exposição também a outros tipos de tratamentos perigosos, como recentemente tem muito se discutido o MMS, que é uma outra dessas coisas. Então, a gente precisa ajudar essas famílias, proteger essas famílias, para que elas possam ter acesso ao serviço da melhor qualidade.